Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a professora Joyce e vamos para mais uma aula de Química. E hoje vamos falar sobre soluções, tá? Especificamente sobre expressões de concentração das soluções. Professor, o que é isso, expressões de concentração? Gente, são grandezas que a gente vai calcular que vai falar o quanto que uma solução está concentrada ou diluída, né? Se uma solução está forte. Então, eu coloquei um exemplo de um cafezinho aí em cima, né? E aí eu quero saber se esse café está forte ou está fraco, né? Através de cálculos, né? Para isso, a gente vai usar aí algumas expressões aí, que é a concentração comum, concentração molar, porcentagem, ppm, né? E outras que a gente vai ver também, tá? Então, as principais são essas, né? Mas são expressões que falam o quanto que um suco está forte, um café está forte, está concentrado, né? Então, é isso que a gente vai ver. E aí, antes de a gente começar a estudar as expressões de concentração, eu queria que você revisasse algumas coisinhas aí. Primeiro, o que é uma solução, né? Lembra que solução é uma mistura homogênea, né? E aí, se é uma mistura, eu vou misturar coisas. O que eu vou misturar? O soluto e o solvente, né? Quando eu misturo, por exemplo, um sal e uma água, um pozinho e a água, né? E faço um suco, eu tenho aí uma solução. Então, o que é uma solução? É uma mistura, tá? Mistura que tem dentro dela aí soluto e solvente, tá? Lembrando que soluto é aquela espécie que está em menor quantidade, substância em menor quantidade, solvente é a substância em maior quantidade e solução é a mistura, né, o soluto mais o solvente, ok? Guarda essas informações aí. Outra coisa importante para gente é toda vez que eu for falar soluto, massa do soluto, volume do soluto, eu vou adotar um índice 1. Toda vez que eu for falar do solvente, eu vou adotar o índice 2 e solução não tem índice, tá? Então, toda vez que eu ver soluto é 1, solvente 2 e solução não tem índice, tá? Exemplo, por exemplo, se eu coloco M1, massa do 1 se refere ao soluto, tá? Se eu coloco M2, massa do solvente. Se eu coloco M, não tem índice nem nada, é massa da solução, que é os dois juntos, o M1 mais o M2, tá bom? E V2? V2, V me remete a volume, mas o 2 me remete a solvente. Então, guarda essas questões do índice 1, 2 ou não tem índice, que a gente vai usar muito isso aí e é muito importante pra gente. Beleza? Então, fazendo essa revisão rápida aí, né? Agora vamos ver as aplicações dessas expressões de concentração aí. Que é isso? Uma expressão de concentração? São expressões que expressam a quantidade de soluto existente em uma quantidade padrão de solução, né? Lembra que solução é uma mistura? É o quanto de soluto que eu tenho dentro da solução. Eu vou fazer um suquinho, né? O quanto de pozinho que eu coloquei dentro daquele suquinho lá, né? Então, ela vai expressar a quantidade de soluto para a quantidade padrão de solução. Beleza. Mas, professor, que quantidade é essa? Gente, eu posso expressar um soluto de várias maneiras. Eu posso falar massa, quantidade de matéria, volume, né? O volume do soluto, a massa do soluto. E a solução também eu posso expressar de distintas maneiras. Volume, massa, quantidade de matéria, né? E aí, agora, se eu falo, olha, tem uma quantidade de massa em um determinado volume, é uma expressão de concentração. Se eu relaciono quantidade de matéria para o volume, né, esse com esse, é uma expressão de concentração. Se eu relaciono quantidade de matéria com volume, é uma outra expressão. Se eu relaciono quantidade de matéria por massa, é uma outra expressão, tá? A gente vai ver as principais aí. E aí, quais são essas principais que a gente vai ver? Concentração comum, né? Que é uma relação entre massa e volume. Concentração molar, que é a relação quantidade de matéria e volume. Título, né, que é uma relação entre massa do soluto e massa da solução, porcentagem MPTB também, né? Então, depende do que eu vou relacionar aí em relação ao soluto solvente, eu tenho distintas expressões de concentração. Na prática, a gente vê muito isso presente nos rótulos, né? Aí eu coloquei a água mineral, se você já teve curiosidade de olhar água mineral, lá eu tenho a quantidade de soluto dentro da determinada solução. Aqui eu coloquei um xarope, né? Olha, vamos analisar o rótulo do xarope. O que o rótulo do xarope está escrito? 40 gramas barra ml. Quando eu vejo barra, significa para 1, ou seja, 40 gramas para 1 ml. Joyce, o que significa isso? Gente, que a cada 1 ml de solução que eu pegar, eu tenho lá dentro
40 miligramas, correção, né? 40 miligramas. Para cada 1 ml que eu extrair lá daquele xarope, né, eu tenho 40 miligramas de acetilcisteína, né, que é o componente aí do xarope, desse xarope aí, né. Outros exemplos aí. Aí detalhe, observa que aqui eu relacionei massa do miligrama, né, e volume. Então aqui eu tô falando de concentração comum, tá? Outro exemplo que a gente vê muito, né? O álcool 70% que a gente está usando demais, o soro, o soro, né? Que é uma solução fisiológica de sal. No soro, se a gente for analisar aí, ó, tá escrito 0,9%. O que é esse 0,9%? É 0,9 gramas para cada 100 ml, por 100, né? Então, para cada 100 ml que eu pegar aqui de soro, quanto de sal, né, de soluto que eu tenho dissolvido lá dentro daquela solução? 0,9 gramas, tá? A mesma coisa com o álcool 70. Até quando a gente vai fazer um suco, né, existe uma quantidade de soluto ideal para uma quantidade de suco ideal, né? No caso, se a gente for ler o rótulo aí, ó, ele fala que 15 gramas para 2 litros, né? 15 gramas, eu tenho que fazer 2 litros aí de suco, né, de solução. Beleza? Aqui eu não posso falar que é uma expressão de concentração, porque é uma quantidade padrão, né? 2 litros não é uma quantidade padrão. Poderia escrever assim, ó, em vez de ser 15 gramas para 2 litros, eu posso escrever assim, ó, 7,5, que é a metade, para 1 litro. Agora sim, eu tenho uma expressão de solução aí, uma concentração aí, tá? 7,5 gramas para 1 litro. Tá? Então é uma coisa muito presente no nosso dia a dia, essas expressões de concentração, e é interessante a gente saber. Mas vamos evoluir aí nas questões dos cálculos, né? Vamos para a nossa primeira expressão de concentração, que é a concentração comum, né? O que é a concentração comum? É uma grandeza que expressa aí a massa do soluto presente em uma unidade de volume da solução, né? E a fórmula, gente, é fácil, é só pegar a massa do soluto, M1, soluto, né, pelo volume da solução, só dividir, só isso, tá? E a unidade, professora? Gente, cuidado, aí a unidade depende, né? Depende do quê? Por exemplo, se eu uso a massa em grama, né, e o volume em litro, a unidade de concentração, ela vai depender disso aqui, ó, da unidade da massa e da unidade da massa e da unidade do volume. Então, vai ser lá em gramas por litro, tá? Professora, mas e se eu mudar, né? Se eu escrever aqui grama por litro, perdão. Mas e se eu escrever aqui, ó, miligramas e aqui for mililitros, né? Ou litro, miligramas por litro. Aí a unidade muda. Tá? Depende do que vocês estão usando e tem que ficar muito atento à questão dessas unidades aí, tá? As mais usadas aí é grama por litro mesmo. Beleza? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de solução. Olha aí, vamos fazer um suquinho agora, né? E aí, detalhe para esse suco, ele contém 15 gramas de pozinho de soluto, né? E ele faz 2 litros. Então, eu vou colocar 15 gramas para completar 2 litros. Mas você não necessariamente precisa fazer 2 litros, né? Você pode fazer menos, você não vai beber 2 litros, ou às vezes vai beber mais ou menos. E aí, eu vou fazer distintos sucos para a gente ver como é que funciona essa questão da concentração. Vamos lá. Vários sucos aí, o suco A, B, C, D e E, né? No suco A, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar 15 gramas de pozinho lá dentro e vou completar até dar um volume de 2 litros, tá? No suco B, no recipiente B aí, eu vou colocar 30 gramas e vou completar até 4 litros, né? No suco C, no recipiente C, eu vou colocar 9 gramas e vou completar até 1 litro. No D, 15 gramas, vou completar até 3 litros. E por último aí eu vou colocar 5 gramas e eu vou completar até meio litro. Beleza. Agora fala para mim qual suco, né? Eu coloquei distintas quantidades de pó com distintas quantidades de líquido aí e fiz volumes diferentes, né? E aí fala para mim qual suco que é mais forte, que é mais fraco. Como é que eu vou saber qual que é mais forte, qual que é mais fraco? Para isso eu tenho que calcular a concentração de cada um deles, tá? Mas é fácil fazer essa conta, né? É só jogar na fórmula. Ok? Por exemplo, na letra A, né? Concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Massa tá aqui, ó, 15 gramas. Tá aí a massa do soluto. Agora a solução, que é a mistura, né? Deu 2 litros. Então tá aqui, ó, o volume. Então substituindo lá, ó, no lugar do M1 eu vou colocar 15
e no lugar do V eu vou colocar 2. Dividindo aí 15 por 2, a gente tem uma concentração de 7,5 gramas por litro, né? A mesma coisa a gente vai fazer no recipiente B. Cadê a massa? 30 e o volume 4. Então, eu vou lá, coloco na fórmula. No lugar do M eu coloco 30, no lugar do V eu coloco 4. Dividindo, né, 30 por 4, 7,5 gramas por litro. A mesma coisa a gente vai fazer no C, né? 9 de massa, 1 de volume, dividindo 9 gramas por litro. E na letra D, né, no recipiente D aí a mesma ideia, né? Massa 15, volume 3, dividindo, a concentração aí vai ser 5 gramas por litro. E por último, 5 dividido por 0,5, essa concentração vai ser 10 gramas por litro. Por que é interessante eu calcular a concentração, gente? Porque agora eu sei falar qual suco que é mais forte e qual que é mais fraco, né? Lembra do cafezinho forte e do cafezinho fraco, né? Aqui o suco mais forte é o último. Por quê, professor? Ele tem a maior concentração, 10 gramas por litro, né? Aqui o mais fraquinho é a letra D aqui, ó, recipiente D. Por quê? Ele tem a concentração de 5 gramas por litro. Tá? Outra maneira da gente bater o olho e enxergar isso aí é eu comparar por litro, né? A concentração faz isso, ela divide para ficar por litro. Então aqui, por exemplo, eu tenho 15 gramas em 2 litros. Ó, 15 gramas está em 2 litros. Mas se eu pegar só metade, 1 litro, quanto que eu tenho em 1 litro aqui, ó? 1 litro. Eu tenho 7,5 gramas. Né? Aqui eu tenho 4 litros, vou dividir em 4 aqui e pegar só uma fatia aqui, ó. Se eu pegar só uma fatia, só 1 litro, né? Eu tenho 30 dividido por 4, né? 4 partes, 30 dividido por 4, 7,5. Nossa, a concentração desse aqui com esse aqui é a mesma, 7,5. Significa o quê, gente? Se eu beber um pouquinho de A e um pouquinho de B, vai estar a mesma força, né? Mesma concentração, mesmo gosto, tá? Aqui, gente, 9 gramas em 1 litro. Ah, já tá em 1 litro, beleza. Então, dentro desse 1 litro aqui, ó, 9 gramas. Tá vendo que eu tô comparando o mesmo volume? Agora eu posso falar qual que é mais forte, qual que é mais fraco. Esse aqui, vou dividir ele em 3 partes. E aí, eu vou pegar só uma parte, só 1 litro. 1 litro aqui, ó. Eita. Quanto que eu tenho lá dentro? 5. Eu coloquei até uma corzinha mais fraca. Então, para cada 1 litro, né, que eu tô pegando de cada um desses aí, aqui é 0,5, meio litro. Pois é, vamos dobrar, né? Dobrar para dar 1 litro, beleza? Quando eu dobro aqui, ó, se era 5 para meio, né? Aqui passa a ter quanto? 10 gramas para 1 litro. Né? Então, comparando o mesmo volume aí, né, 1 litro, ó, observando só 1 litro de cada uma dessas soluções, eu consigo definir quem que é mais forte ou quem é mais fraco. Professora, eu vou ficar com a fórmula, pode ser, né? Vamos usar a fórmula aí também, beleza? Então, como é que a gente calcula a concentração? Divide a massa do soluto pelo volume da solução, tá? E o que significa essa concentração? Ela expressa o quanto de soluto que eu tenho em 1 litro de solução, beleza? Então, gente, imagine que você encontrou, né, uma solução de glicose, lembrando que solução é mistura homogênea, né? E no rótulo está escrito assim, ó, concentração, né, tracinho 5 gramas barra litro e volume de 0,5 litros, né? E aí vamos interpretar isso aí. Bom, primeiro, 5 gramas por litro. Gente, não é o que tem dentro desse recipiente, não. Concentração é o quanto que tem para 1 litro, né? E aí, interprete isso para mim. O que significa essa concentração 5 gramas por litro? Hein? Significa que tem 5 gramas dentro de 1 litro. Se essa solução fosse de 1 litro, teria 5 gramas, tá? Professora, como assim? 5 gramas de soluto, de glicose para cada 1 litro de solução, tá? Então, é uma mistura e que eu tenho dentro dessa mistura de soluto 5 gramas, tá? Beleza, né? Então, sempre que eu ver assim, ó, grama barra litro, é o quanto que eu tenho em 1 litro. Guarda essa informação aí. E aí, a gente pode até fazer exercícios em relação a isso aí, né? Interpretando esse rótulo aí. Por exemplo, determine a massa de glicose presente nessa solução aí ao lado, né? Qual que é a massa? Tá fácil, gente. O que eu tenho de informação? Concentração, 5 gramas por litro. O volume,
0,5 litros ou meio litro, né? E aí eu posso jogar na fórmula. Fórmula sempre é assim. O exercício te dá duas informações e pergunta o que está faltando. Se ele me deu a concentração e o volume, eu acho a massa, né? Se ele me dá a massa e o volume, eu acho a concentração. Se ele me der a massa e o volume, se ele me der o volume, a massa e a concentração, eu acho o volume, né? Então, fórmula é sempre assim. Como ele me deu a concentração e o volume, a gente só vai substituir. No lugar do C, eu vou colocar 5. No lugar do M, eu não sei, é o que eu quero descobrir, a massa de glicose soluto. E no lugar de V, eu sei, 0,5, vou colocar aqui, ó, multiplicando o cruzado, né? Aqui quando tem nada a gente entende que é 1. Então, M1 vai ser igual a 5 vezes 0,5. 5 vezes 5 dá 25, como tem uma casa decimal, 2,5 gramas. Pronto, então dentro desse recipiente aqui, ó, a gente tem 2,5 gramas de glicose dentro de meio. Dava para usar um pouquinho de lógica, né? Por exemplo, 5 está presente em 1. A gente podia até usar uma regrinha de 3 aqui, ó. Em meio litro, 0,5 litro, que é a metade, quanto que eu teria de soluto, né? Metade. Multiplica cruzado, ou vê aqui, ó. Daqui para cá eu tenho a metade de solução. Então, quanto de soluto que eu teria? Metade. 2,5 gramas. Poderia usar uma regra de 3 também, professor. Duas maneiras de vocês resolver. Ou fórmula ou regra de 3, tá? Mas alguns exemplos aí para a gente fazer continhas, né? Uma solução foi preparada adicionando-se 20 gramas de NaCl em água suficiente para produzir 500 ml de uma solução. Determine a concentração em gramas por litro da solução obtida. E aí vamos lá, né? Ele pegou uma solução, colocou aqui 20 gramas de sal e colocou água suficiente para produzir 500 ml. Então aqui dentro eu tenho o volume de 500 ml. Beleza. E aqui dentro o volume total é 500 ml da solução, né? E eu tenho massa M1, massa de soluto 20 gramas. Determine a concentração. Pessoal, para a gente calcular a concentração, é só pegar a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Beleza. Só que ele quer a concentração em gramas por litro. Isso significa o quê, gente? Quando ele quer a concentração em gramas por litro? Que a massa tem que estar em grama, beleza. E o volume tem que estar em litro. Professor, o volume aqui está em ml. Pois é. Como é que a gente faz para transformar para litro? Deixa eu pegar uma cor aqui, né? ml para litro. É só pegar o valor e dividir por 1000, né? Se você quiser transformar de litro para ml, é só multiplicar por 1000. Nesse caso aqui, a gente quer passar para litro, então a gente vai dividir. Dividindo esse valor aí por 1000, né? Dividir por 1000 é andar com a vírgula para casa três vezes. Então, vai dar 0,5 litros, agora sim, né? Em o volume está em litro. Agora é só jogar na fórmula, tá? A fórmula está aqui. Substituindo, concentração é igual a massa, 20 gramas, dividido pelo volume, que é 0,5 litros. Então, a concentração aí vai ser, dividindo, 40 gramas por litro. Só isso. Beleza? Mais um exemplo aí. 3. Um litro de ácido acético contém, em média, 60 gramas de ácido acético. Gente, observa que ele me deu a concentração. Professor, eu não vi. Olha só, gente. Um litro contém 60 gramas de ácido acético. Ou seja, 60 gramas por litro, barra litro. Pronto, ele me deu a concentração aí. Tá escrito aí, por extenso, né? Usando uma colher de vinagre, que é 0,015 litros, nossa, o que é isso? 00, gente, se atente às unidades. 0,015 litros é toda vez que eu vejo só litro, unidade de litro, é o volume, tá? Usando uma colher de 0,015 litros como tempero, quantos gramas é a unidade de massa, né? Quantos gramas de ácido acético são contidos nesse volume? Ele quer saber a massa. Gente, observa que ele me deu a concentração e o volume. Dá para achar a massa? Sim, só substituir na fórmula, né? Concentração é igual a massa do soluto pelo volume da solução. Concentração eu tenho, que é 60, vou substituir 60. Observe que as unidades tá bacana, se correspondem, grama, ou litro, tá? 60. Massa, eu não sei, eu vou deixar aqui M1. E o volume
0,015. Multiplica cruzado, né? M1 vai ser igual a multiplicação na diagonal, é igual a multiplicação na outra. 60 vezes 0,015 dá 0,9. 0,9 gramas. Só isso.